Sim, você está certo, eu endoidei. Segundo vídeo no dia, e realmente descobri que dormir não dá XP. Dormir, descansar, ter uma vida não sobe de elo, não traz view pro canal. Então tô fazendo o segundo vídeo no dia aqui. Até porque eu deixei um dia vocês sem comer, né? Que eu geralmente posto ali perto do meio-dia. Deixei um dia de vocês aqui, eu acho que foi segunda exatamente, que eu não consegui postar o vídeo no canal. Então tô compensando o segundo. Então segunda você não comeu, mas hoje você vai comer 2 vezes. Então tá valendo a pena. Além de que, pô, o Kaique Pro fez um treino com o Vitor Biso. Vitor Biso? Eu não lembro se o nome dele é primeiro Vitor. Não sei porque veio o Vitor na minha cabeça, mas sei que fez com o Biso, que é de guri. É de guri de base. Treina muito bem. Tem umas ideias muito boas sobre treinamento. E eu vi uns comentários, eu falei, tem que trazer aqui pro canal, né? Depois que eu trouxe com o Pinduca, que, né, foi o ponto auge da carreira do Brandão. Já pensei no Brandão. Ponto auge da carreira do Kaique. Fiz um vídeo dele com o Mr. Silent, que também é outro cara que, se fechasse, ia ser top. Você se entende do jogo, o bagulho ia ser top. Agora tem que fazer um vídeo do Biso também, que é outra ideia boa. Ó, o Brandão. Por que eu tô com o Brandão na cabeça, meu Deus do céu? O Kaique já fez vídeo com 3 treinadores recentemente. E ele tem 2 opções corretas e uma lunática. Vamos ver com que ele vai fechar. Tudo bem que é aquela questão de, ele era pra estar com um treinador já, treinando mais certinho, mas aí a gente esquece, né? O Kaique a gente gosta dele e a gente vai passar esse pano. Então vamos ver como é que tá o treino, o que o Biso falou, o que eu discordo, o que eu concordo, vamos dar a opinião, vamos ver. Que eu tenho certeza que tá um vídeo muito bom, tá? Tenho certeza que eu vi meio por cima em outros canais. Eu tenho certeza que vou discordar de pouquíssimas coisas. Fazer separando em 2 treinos em vez de montar tudo em um só. Exatamente. Só um dia de costas. Sim. Daqui 7 dias treinar costas novamente. O Pro Split, né, que é essa divisão, a ABCDE, funcionou por muito tempo, muitos atletas já utilizaram, não quer dizer que é inútil ou que não dá resultados, mas hoje a gente, com conhecimentos que a gente tem mais atuais, a gente sabe que às vezes dividir em 2 sessões na semana, fazer um pouco menos de volume em cada sessão, para conseguir performar melhor, ter mais força, no longo prazo pode ser que se reflita em mais resultados. E quando a gente está falando de um nível de competição que o Caicão está, cada detalhe conta. Não só o nível de competição, tá? Até eu contrario essa ideia, eu tenho uma opinião contrária a essa ideia, que é o quê? Não é um atleta que vai ser melhor beneficiado por isso, vai ser uma pessoa normal, porque imagina que um atleta tem condições muito melhores, otimiza muito melhor seus ganhos do que uma pessoa normal. Então se dá bom para um atleta, se é recomendado para um atleta, claro que tem que levar muito cuidado nessa minha afirmação, mas com certeza seria bom ou seria mais recomendado ainda para pessoas normais. O que ele falou aqui? Frequência de estímulo. A ciência já provou, e realmente a ciência provou que frequência de estímulo é melhor você treinar um músculo 2 vezes na semana do que uma vez na semana. Até uma questão lógica é fácil de argumentar sobre isso, que é o que? Se você faz 12 séries de peito na segunda, você não vai conseguir manter a sua performance durante essas 2 séries de peito. É melhor você quebrar isso em 2 sessões e fazer 6 séries em cada dia. Fica bem melhor e realmente eu recomendo, tá? Pelo menos 2 vezes a musculatura na semana é muito bom para hipertrofia. E a gente vai fazer essas 3 séries para quando a gente for ali para pullover machine, ele conseguir alongar bem e a gente mandar bala no cluster 7, que daí eu explico para vocês quando o cluster 7 estiver rolando. Caicão foi buscar um strap por causa que é muito mais confortável, né? E ele já tá pesado. Então agora ele realmente fica aí 1 minuto aqui, soltar ao máximo. Para você ir cada vez mais relaxando ela, faz assim, Caicão, depois de determinados 15, 20 segundos, você dá uma leve contraída e depois relaxa de novo. E daí o seu peso vai cada vez mais soltando ela e a gente completa aí 1 minuto cada série. Alongamentos antes do treinamento. Acho extremamente válido, tá? Principalmente pensando em pessoas que têm encurtamentos, que é extremamente comum. Uma pessoa que trabalha em escritório, uma pessoa que fica sentado, deitado acho difícil, né? Uma pessoa que fica sentado o dia inteiro, ela com certeza vai ter encurtamentos naturais, mexendo na cadeia posterior do corpo dela. Esses alongamentos, às vezes, ajudam a meio que relaxar essa musculatura e ter um pouco mais de amplitude no movimento. Isso eu acho extremamente válido, tá?
É necessário, Wesley, eu preciso me alongar antes do treino? Não, se você já tem uma mobilidade boa, você já conquistou isso, lembrando que o próprio treino de musculação te melhora a tua mobilidade, não precisa, você pode chegar e só fazer o treino, mas se você tem algum encurtamento, se você se sentir mais confortável, não tem problema nenhum fazer. O que eu recomendo tem que ser levado muito em consideração. Alguns estudos também já comprovam que se você se alonga demais, você pode ter um pouco de perda de força. Então é tipo ficar 3 minutos na posição no máximo de alongamento não é aconselhável. Alonga ali tipo 30, 40 segundinhos na posição máxima, mas eu gosto muito do alongamento mais estático, que é meio que você indo e voltando, tentando ir um pouquinho mais toda vez. Você vai, se alonga, volta à posição normal, se alonga de novo, acho também válido, tá? Mas se você tem algum encurtamento, se você tem algum desconforto, fica bem interessante se alongar, ter essa mobilidade antes do treino. Só não se alonga demais para não perder performance e também tem a questão de tempo, né? Tá? Para não demorar muito ali antes da sua sessão. É a fibra que faz a força elástica quando você passa de uma fase para outra. Então o pessoal que faz bem rápido, normalmente ele ganha mais força, consegue pôr mais peso, porque quando ele alonga aqui e vai empurrar de novo, no supino por exemplo, a titina age. Estão considerando a possibilidade que às vezes essa tensão passiva de ficar alongando essa fibra durante um período que ela não está acostumada, porque a fase de transição normalmente ela é bem mais rápida, possa gerar uma via de hipertrofia diferenciada. Mas a gente não está fazendo isso pensando nisso, né? A gente está fazendo isso pensando no ganho de mobilidade mesmo. Por que cluster não response? Essa é uma dúvida que o pessoal tem bastante, né? Porque os dois são muito semelhantes. O rest pause você normalmente faz depois do término de uma série, daí você descansa 15, 20 segundos, faz até a falha, descansa 15, 20 segundos, faz até a falha sem reduzir o peso, né? O mesmo peso que você fez a série. O cluster set, ele na verdade é muito mais uma maneira de você dividir as séries em blocos do que necessariamente uma técnica que você usa no final de uma série normal. E daí o que acontece? A gente normalmente pega um peso para 8 repetições e a gente faz 4 repetições, descansa 20 segundos, faz 4 repetições. Nesse ponto do cluster, a gente já fez a quantidade de repetições que você faria com aquele peso. Só que como você tem esses pequenos descansos, você consegue dissipar a fadiga, porque você não chega na falha. Daí você descansa mais 20 segundos, faz mais 4 repetições, descansa mais 20 segundos, faz mais 4 repetições. E daí isso varia muito do condicionamento físico da pessoa ali em relação à recuperação, que é algo individual, e também o momento que você está fazendo isso no treino, né? Se você está mais fadigado ou não. Mas o cluster tem o potencial de você pegar um peso que você faria só 8 repetições até a falha e às vezes dobrar a quantidade de repetições, fazer 16 repetições totais, fazer 20 e tudo mais. Então a pessoa pode falar, mas como é que o cluster é efetivo se você não chega perto da falha na maior parte dos blocos? É porque a gente está usando um peso, né, para 8 repetições, que no que a gente mensura a intensidade do treinamento, que é o percentual de uma repetição máxima, ou seja, um percentual de um peso que você consegue fazer uma repetição sem ajuda externa, sem roubar e não consegue fazer mais nenhuma. Quando a gente fala dessa métrica do treinamento, né, dessa maneira de calcular, a gente está falando para 8 repetições, normalmente é acima de 70% de uma repetição máxima. Então, resumindo tudo, com 8 repetições, a gente já consegue utilizar as fibras do tipo 2, que são a que a gente mira no treinamento e que tem maior propensão para hipertrofia desde o começo da série. Então, claro, a gente, normalmente numa série convencional, a gente vai chegar na falha, ou próximo da falha, para ter o máximo de esforço possível, mas quando a gente está trabalhando em cluster, a gente está querendo acumular trabalho com esse peso que as fibras do tipo 2 já estão trabalhando. Então, para mim, é a técnica avançada mais eficiente, tanto para ganho de força, que essa é uma vantagem do cluster, que, por exemplo, um drop set não tem, quanto para você fazer o seu treino ficar mais rápido. E não necessariamente precisa ir até a falha para ter hipertrofia. Exato. Porque senão não seria um reps em reserve, 2. O Kaique, nessa última formação, ele foi matador. A grande dica, na minha opinião, sobre cluster
é não chegar na falha. Como assim? O objetivo de você fazer um cluster, tanto que o Biso aqui falou sobre, pegar uma carga para 8, é você não buscar a falha em si, é você buscar repetições efetivas. O que é uma repetição efetiva? Uma repetição que chegue próximo à falha. Então é meio que a ideia de, botei uma intensidade alta, tô chegando perto da falha, vou falhar, você para, descansa um tempo, espera essa fadiga dissipar, mete mais algumas repetições, vai chegar perto da falha, antes de falhar você para, descansa mais um tempo e vai fazendo isso, ou seja, você sempre trabalha em repetições próximas à falha, você não falha. Por que que você não deve falhar? Se você falhou no primeiro bloco, segundo bloco, nos primeiros ali, a fadiga que vai ser gerada vai impactar muito o próximo bloco, então você vai perder muita performance. Então imagina que você falhou no primeiro bloco de 4 repetições. No segundo bloco, daqui a 30 segundos, você poderia manter as 4 ou 3 repetições, você vai fazer 1 ou 2, cara. Se você falhou mesmo, você vai ter um decréscimo bem grande, porque seu corpo ele não vai ter tempo suficiente para se recuperar de uma falha. Agora, se você poderia fazer 4 movimentos, você decidiu fazer 3 movimentos ali, a tendência é que no seu próximo bloco você vai fazer 3 movimentos também, ou vai fazer pelo menos 2 ali, vai chegar muito perto, porque você não falhou, você vai manter melhor a performance. O que eu recomendo fazer cluster? Eu prefiro cluster não numa pegada de aumentar força, porque força para treino eu não acho que é tão relevante. Eu acho que muito mais uma consequência do que uma busca. Eu quero ficar mais forte. Eu acho que não tem muito porquê. Sendo bem sincero, se você ficar forte demais, começa o treino até ficar meio massivo, meio tipo, massivo não é nem a palavra, mas meio... Como é que é? Eu às vezes foge as palavras, cara. Fica meio, não engessado, mas fica inviável também não, mas fica meio chato. Por quê? Se você é muito forte, você tem que carregar muita anilha, você dependendo da academia não vai conseguir treinar, as máquinas vão ficar muito leve, às vezes os halteres vão acabar. Eu sei que parece um problema, tu fica, nossa, eu tô longe desse problema, mas cara, que bom que você está longe desse problema, porque significa que você pode progredir o seu físico sem se preocupar tanto com os pesos que você está carregando. Porque quando você chega nesse estágio, não tem como voltar mais. É sempre uma subida. Então, quando você chega nesse ponto, acaba que fica muito indigesto, fica muito ruim de você treinar. Imagina você fazendo leg press com 400 kg em cada lado. 400 kg em cada lado dá 4, 8, 12, 16 aninhos de 25 kg em cada lado. Imagina tu sozinho carregando tudo isso, cara. Depois que você acabar, você não é um vagabundo arrombado, você vai descarregar o aparelho. Então olha o quanto de tempo que é necessário. Eu sei que eu peguei um extremo lá em cima, mas por que não? Será que um dia não vai acontecer? Ou se não acontecer, imagina 200 em cada lado. Ainda assim é 8 aninhos em cada lado, é bastante coisa. Então ser forte eu não acho que tem que ser um objetivo, acho que tem que ser uma consequência. O que eu recomendo no Cluster 7? Você fazer para manter a intensidade. Então imagina o seguinte, o que eu recomendo sempre? Botar como segunda série. Então a primeira série você é dos guri aqui, você é guri de base, você está no range de perfeito ali, perfeito range de homem, 7 a 9. Se você fez a primeira série com 9 repetições, você chegou perto da falha, você não falhou porque você é guri mesmo, você sabe que é intensidade, ou você falhou. Vamos dizer que você não tá nesse elo ainda, pai. Tu tá no rank mais baixo ali. Que tudo bem, todo mundo já teve nesse rank. Todo mundo já foi platina algum dia na vida. Se você não tá nesse rank ainda, você falhou um pouco antes. Você falhou ali. Você com certeza não vai manter as 9 repetições que você fez na próxima série. O que eu te recomendo? Bota um cluster. Faz 3 blocos de 3 repetições. Então você faz o primeiro bloco, mantém a mesma carga que você falhou para 9 na série anterior, faz 3 repetições. Você não vai falhar, mas como você fazendo essa série normal, que nem você fez a primeira, você falharia lá por umas 6, 7, essas 3 repetições já vão ser efetivas provavelmente. Descansa uns 20, 30 segundos, faz mais 3 repetições. Você provavelmente não vai falhar, vai chegar brigando bem forte ali no segundo bloco, no finalzinho você vai dar uma brigada boa, mas você provavelmente não vai falhar. E aí no terceiro bloco, você faz mais 3 repetições. Provavelmente nesse terceiro bloco, ou você vai empatar, você vai fazer 9 movimentos ao todo, ou você não vai conseguir, vai cair para um 8,
ou talvez você falhe ali no finalzinho. O que você fez? Você manteve a mesma carga do seu treinamento, manteve a mesma intensidade e teve tudo repetição efetiva. Para mim, o cluster ele serve para isso, para manter a intensidade do treinamento. Subir a intensidade eu acho muito difícil. Tu viu que ele falou, tipo, 4 blocos de 4 repetições, aí 30, 40 segundos em cada um. Pô, não sei se vai ficar tão mais rápido assim, eu acho que o treino vai ficar mais demorado. Se você botar 30 segundos em cada bloco e você fazer 4 blocos, 30 segundos do primeiro pro segundo, mais 30 segundos do segundo pro terceiro, mais 30 segundos do terceiro pro quarto. Isso dá 1 minuto e meio só de descanso entre a série, mas você fazendo, coisa assim. Então, pô, não é tão rápido assim. Eu particularmente prefiro mais fazer no máximo uns 3 blocos. Eu acho que é o máximo que tem que fazer, porque senão depois já fica muita coisa. E mantendo mesmo essa pegada, como manter a intensidade do treinamento. Mas eu posso botar como primeiro exercício, a primeira série do meu treino, a primeira série ali daquela parte do treino, um cluster? Pode. O que você tem que ter? Você tem que ter já as cargas anotadas. Eu recomendo em situações que você tá caindo muito a sua carga, então, pô, hoje eu dormi muito mal, cara, hoje eu tô mal, hoje eu tô estressado, ou simplesmente eu tô num cut, eu tô comendo muito pouco, eu tô morrendo de fome. Você vai naturalmente ter a tendência de baixar a carga, de baixar a intensidade. Você já tem os pezinhos anotados, você já sabe o quanto você aguenta fazendo o seu máximo, bota um cluster ali. Aí, cara, hoje eu não tô bem, hoje eu tô mal, eu não vou bater esse PR no meu desenvolvimento aqui, que era 8 movimentos com, sei lá, 30 quilos em cada lado. Bota um cluster, faz 3 blocos de 3 repetições ali, que você vai pelo menos manter a intensidade. Se você pegasse e só fizesse uma série normal nessas condições, você provavelmente ia cair 2, 3, 4 movimentos. Então aí eu já não acho tão válido. Então, pra mim, o cluster serve para isso, beleza? E ele fez aqui basicamente o cluster aqui, não vamos voltar ali com o vídeo, mas ele fez o cluster aqui no pull down e ele seguiu a mesma pegada. Se não me engano, ele seguiu a mesma pegada, se não me engano, ele não mudou nada. Vamos voltar aqui pro vídeo, mas eu acho que tá bem claro assim para que serve o cluster em si. Essa capacidade de recrutamento, ela fica quando você dá esse estímulo. Então, uma coisa que você consegue testar na sua casa para perceber isso. Vai fazer uma série máxima e sem aquecer nem nada, bota o peso que você faria ali, sei lá, 10 repetições, faz a primeira série, descansa e faz a segunda. Se você não aqueceu bem antes da primeira, a tendência é que a segunda pareça mais fácil do que a primeira. Especialmente se for o primeiro exercício do treino e você não está fadigado em nada assim. Então, para a gente ter certeza que a série de trabalho que a gente vai fazer vai ser a série que a gente vai pegar e puxar o máximo de força que ele conseguir, imprimir. E quanto mais força, significa mais repetições, e quanto mais repetições com um peso bom, a gente acumula mais trabalho e, por consequência, tem mais estímulo de hipertrofia. Então eu gosto de fazer as feeders dessa maneira. A última feeder antes da série válida, você usa o peso que você usaria na série válida, mas você faz pouquíssimas repetições, 2, 3 no máximo, só para tipo falar para o seu sistema nervoso central, ó, é esse o trabalho que eu vou fazer, esteja preparado. O raciocínio do Biso tem bastante lógica. Se você está conseguindo carregar pesos maiores, logo você gerará um estímulo maior para hipertrofia e gerará mais resultado. Eu acho inteligente, eu acho tem nexo, tem sentido o raciocínio dele. Eu só acho um pouco perigoso. Perigoso no quê? Eu acho que ele consegue identificar, analisar certinho não a percepção, mas analisar se tá realmente subindo força porque o cara fez mais porco, se o cara tava mais forte no dia, ou se realmente tá tendo progressão. Eu não recomendo. Não foque na força. Porque, como eu disse, é muito provável que se você pensar em eu vou ser mais forte para ter mais estímulo, você piorar sua técnica, você começar a roubar, ou então você simplesmente acordou forte hoje, ou sei lá o que aconteceu, tomou uma coisa diferente, dormiu melhor, ou então você foi além do que você podia, teve um estímulo, ou um parceiro de treino te ajudou para tu puxar mais essas repetições, você fazer alguma coisa que não é tão recomendado para conseguir carregar mais peso, conseguir fazer mais estímulo seguindo essa lógica.
e acabar aqui perdendo o controle das variáveis, acabar aqui meio que se iludindo. Então por isso eu não recomendo você focar na força, focar no peso. Foca no padrão de execução, mantendo perfeito, e foca em estar progredindo. Força vai vir por consequência. Obviamente, se você fez um treino bem estruturado, a tendência é que sua força suba mais rápido, suba mais tranquilo. Se você está com uma planilha de treino bem estruturadinha, bem montadinha, você consegue subir, principalmente nas primeiras semanas, uma repetição a cada semana, 2, dependendo. Eu já até subi 3 repetições nas primeiras 2, 3 semanas ali, que também que tem mais adaptações neurais. Mas quanto melhor está estruturada a sua planilha, mais difícil essa estagnação e mais demorada ela vai ser. Por isso, uma planilha de treino bem estruturada é extremamente vantajoso e vai te economizar muito tempo da sua vida. Você não vai ter que ficar meses, anos treinando sem quase nada de evolução, mantendo os mesmos pesos, mantendo as mesmas cargas, com o mesmo físico. O que eu te recomendo? Link na descrição aqui, tá? Aqui no canal eu montei várias planilhas já montei sobre push-pull leg, já montei sobre upper lower full body. Quero montar um full body para quem treina 3 vezes na semana ainda, já tá meio que quase montado, só falta lançar para vocês. Quero montar essas planilhas e qual é o intuito dessas planilhas? É simplesmente otimizar seus ganhos, encurtar seu tempo na academia, e não é só seu tempo em questão de anos mesmo, é seu tempo realmente em questão de dias, o quanto você passa na academia, e maximizar seus ganhos. Então lá eu pensei no público geral, pensei em academias gerais, pensei em uma pessoa que não sabe nada, nunca entrou numa academia na vida. Se ela comprar a planilha, ela consegue seguir e vai ter resultado. Que lá tá tudo bem explicadinho, exercícios, tabela de substituição de exercício. Então tu não tem tal exercício ali que foi passado no treino, beleza, lá na tabela tem. Não sei fazer tal exercício, beleza, lá tem um link de execução, consegue ver certinho como tem que ser feito. Tudo bem explicadinho para você realmente mostrar resultado, você ter resultados. Então, link na descrição, recomendo muito para vocês, beleza? Então, vamos continuar aqui o vídeo. Capacidade de ativação de fibras até 30% a 40%. Então, se o Shanks tem uma inserção mais curta da dorsal, que às vezes pode atrapalhar ele numa ativação ali durante as remadas, esse é uma solução muito interessante. Ele vai fazer ali uma remada contra uma parede, contra uma barra fixa, né, que vai impedir dele se movimentar, e isso é feito com um ângulo de 90 graus no cotovelo, buscando ativar toda a parte da dorsal, né, tanto o latíssimo do dorso, nesse movimento aqui de uma remada mais fechada, mas também ele contrair tudo que contrai a escápula dele. Como é que funciona isso? São 3 a 4 séries, de 8 a 15 segundos, 1 minutinho de descanso entre elas. E daí, no meu canal tem o Lucas Garcia dando o relato dele sobre como foi a sensação disso para ele, e depois eu quero que o Caicão dê o relato dele para ver se foi parecido. Que ele falou que quando a gente implementou isso no treino, parecia tipo quando você vai carregar a sacola de supermercado, daí você pega um monte de sacola mó pesada, daí você vai pegar uma sacola, ela tá leve, bem fácil, sabe? Então exercícios que ele estava fazendo, estava com dificuldade de progredir carga, a gente destravou uma capacidade de produção de força dele. Isso se reflete necessariamente em hipertrofia? Não, de maneira direta. Mas indiretamente é só fazer aquela continha. Mais força, mais repetições ou mais peso, mais trabalho, logo mais hipertrofia, mais estímulo de hipertrofia no longo prazo. Boa. Nunca fez isso, né? Não, vai ser a primeira vez. Cotovelo em 90 graus de flexão. Isso, baixa um pouquinho mais. Aí, agora na hora que eu falar já, você vai fazer toda a força da tua vida. 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, boa. O bagulho quase levantou, meu. Tu viu que o bagulho deu uma envergadinha, tipo, ele nitidamente aí quase levantou a gaiola, cara. Bom, o que é isso aqui? Caso você não saiba, isso aqui não é que o Bis inventou, tá? Isso aqui tem alguns estudos que comprovam. A técnica, eu não lembro o nome, mas é basicamente tipo contração de isometria.
Então você pega o pico de contração, a máxima contração que seria, e você mantém em isometria. É válido, sim, é extremamente boa, principalmente pressão em questão de tendão, estabilidade, ali, articulação, fortalecimento dessa região. Então, uma forma muito boa de usar essa técnica é quem tem problema de joelho ou cotovelo mesmo, coisa assim pode ser usada, que é o que? Você pega a máxima contração e você mantém ali com ela com um pouco de sobrecarga. Por exemplo, joelho. Pega uma cadeira extensora, estende o seu joelho na cadeira extensora e mantém em isometria, tá? Máximo contração, contrair no momento e você mantém isometria ali. Você não vai carregar um grande peso, você bota um peso ali e essa tensão ali em isometria no máximo contração, ela fortalece bem o seu tendão, fortalece bem a sua articulação e para quem tem problema é bem bom, tá? Eu já fiz essa técnica exatamente na extensora porque eu tinha muita instabilidade no meu joelho. Quando eu comecei a treinar, eu era um indivíduo muito magro, eu tinha tipo 1,67, 68, 53 quilos, ou seja, eu era um indivíduo bem magrinho mesmo, então eu não tinha nada de massa muscular pelo corpo inteiro. E eu tinha muita instabilidade no meu joelho. Aí o instrutor da academia foi lá e me passou essa técnica na extensora. De eu estender, movimento, contrair, né? Contrair, eu tinha, sei lá, 2 semanas de treino, então eu não sabia o que era contrair o músculo. Contrair ali com sobrecarga ali, mantendo, né? Isso foi muito bom, me ajudou muito, realmente ajudou muito na minha instabilidade nos agachamentos, realmente foi muito bom. E quem tem problema de joelho, recomendo muito fazer, que ajuda bastante. Quem tem problema no cotovelo, machuca no cotovelo, tendinite, coisa assim, pega um padrão que você sente confortável, estende no rack, estende ali no cross, estende no movimento, mantém o máximo de contração com uma sobrecarga e mantém ali durante uns 30 segundos. É bem legal, é bem variável. Ele fez até pouco, fez 15 segundos, porque ele tá fazendo força mesmo, né? Ele pegou uma forma de fazer força para aumentar a força. O intuito não é tanto a isometria, mas sim esse aumento de disparo neural, basicamente isso. Como eu disse, ele não tá errado no raciocínio dele, de mais força, mais trabalho, enfim, só acho um pouco complicado, um pouco perigoso uma pessoa normal, não é ele, uma pessoa normal seguir esse raciocínio, porque pode ser que ela se embanane no meio do caminho. Mas a técnica, por enquanto, acho válida, principalmente pensando em prevenção de lesão, ou quem já se lesionou, eu acho válido. Só que pensando em questão de performance, de hipertrofia, eu não acho tão relevante no intuito. Se você está fazendo isso para ter mais hipertrofia, eu acho que você talvez esteja botando um peso a mais do que ele tem. Eu não acho que isso vai gerar uma hipertrofia ou vai te possibilitar uma nova hipertrofia, tá? Eu acho que isso é mais questão de conforto, segurança e estabilidade. Eu acho sim que é válido, que querendo ou não, tudo isso pode gerar hipertrofia, mas de forma mais direta ou mais correlacionada, eu não acho que isso tem esse poder, tá? E sobre a questão da inserção ali do Kaique, ele falou... desculpe. Ele, talvez eu entendo, tá? Porque realmente, ele tá treinando o Kaique, então eu entendo que ele tá indo pra esse lado. A questão de contração, o Kaique sentir o melhor movimento, o Kaique tentar conseguir ativar melhor a dorsal. Eu entendo, e eu acho completamente válido, ele tem que fazer isso mesmo. O Kaique pediu um treino pra ele, ele tem que tentar bater o ponto fraco do Kaique. Mas o problema do Kaique eu não acho que é a ativação. No intuito de eu não acho que o Kaique não sabe fazer a contração das costas. Eu acho que realmente o latíssimo dele é extremamente encurtado. Por algum motivo tá mais ainda. Naquela bola que ele fez no duplo bíceps de costas no último show dele, ficou bem encurtado. Nitidamente ele tá perdendo ativação ali na área. E não é porque ele não sabe contrair, mas porque realmente eu acho que ele tá perdendo ativação. Não sei o porquê. Já era encurtado e tá ficando cada vez mais. O problema do Kaique é um problema de formação do músculo ali. O formato do músculo não é favorável. E é triste falar isso, mas é verdade. Nunca vai ser. O Kaique nunca vai ter um duplo bíceps de costas muito bom. Nossa, que costas mexidas. Isso nunca vai acontecer. Não é essa técnica, não é nenhuma outra, não tem nenhum treino que vai fazer isso. Entendo que na situação do Kaique, na situação do piso, eles têm que tentar tudo, né? É aquela coisa. O perdido não é. O pior que tá não fica. Ele não tá perdendo nada em fazer isso. Então isso eu entendo o que ele tá fazendo. Mas você, caso tenha algum problema parecido, não ache que você vai conseguir ter uma grande melhora, ou vai conseguir transformar seu ponto fraco porque você está fazendo isso. Não tem. Infelizmente, uma questão genética, no caso do Kaique, uma questão genética de formato,
e não tem solução. O Kaique vai passar a carreira inteira dele e as costas sempre vai ser ponto fraco. Não tem muito o que fazer. Quando eu falei para ele, contrai até o final, é porque eu vi que a repetição anterior a essa já tinha sido difícil, mas ele tinha ainda mais uma repetição no tanque. E daí eu motivo ele a contrair até o final e com certeza, se ele descesse e tentasse completar mais uma, ia parar na metade. E daí o que é isso? 0 na reserva. O que é 0 na reserva? Ele não deixou nenhuma na reserva, mas ele também não atingiu a falha. Então, do ponto de vista técnico e científico, é o máximo que você consegue extrair de uma série, 0 na reserva. E esse máximo não prejudica a fadiga do sistema nervoso central, do cara ter dificuldade de completar repetições ou peso no seguir do treino. Então a gente tem aquele manejo de fadiga perfeito, digamos assim. Extrair o máximo da série, mas vai permitir que ele também extraia o máximo das séries seguintes. Deve ser tribom ser shapeadaço nesse nível, né? O cara baixa as calças, fica de cueca no meio da academia e sem problema nenhum. Tipo, dane-se. Pelo contrário, nossa, que coxas. Olha que par de quadríceps. Fisiculturismo é estranho, né? Fisiculturismo é bem complicado. E eu queria levantar um questionamento. Que ponto de shape, que ponto de nível que o cara tem que chegar para isso ficar normal? Porque se eu pego e faço isso na academia, eu sou estranho, né? Eu sou maluco, né? Eu tô fazendo tudo bem que é uma academia normal, isso aqui é uma academia de atleta, tem esse quê. Mas que ponto que é só mostrar o shape e que ponto tu é só um sem noção? Qual é o padrão? Quantos centímetros de coxa tu tem que ter pra tu poder fazer isso? Esse é um questionamento que eu levanto aqui pra vocês, que eu realmente não sei, tô perguntando. Comenta aqui embaixo ou me responde lá no Instagram. Que aí eu quero entrar nisso aí, que eu não sei, tá? Que obviamente atletas têm esse card assim, essa carta branca. Mas se uma pessoa normal faz isso, o quanto que ela tem que ser shapeada pra não ser mais estranho, pra ser só tipo, caramba, que quadríceps, olha como o adutor dele é saltado, sabe? Não tem essa resposta. E aqui falando um pouquinho do treino, fazendo um T-bar, beleza, excelente exercício. Começou com aquele pullover, né? Que é um exercício que trabalha os costas por inteiro. Tem um foco em latíssimo muito bom, né? Que os cotovelos são bem rentes ao tronco, ele dá para ter uma boa contração, mas o foco é mais a dorsal inteira, nos rombóicos assim. Aí aqui, pegando um T-bar para partes mais altas das costas, a parte mais alta das costas. Um exercício excelente para quem quer ficar largo, sempre recomendo, como eu falo várias vezes. Largura é extremamente bom, agrada muito o sexo oposto, que é o foco do canal. Obviamente eu sei que você não está treinando pela qualidade de vida, pelo seu lifestyle, não venha mentir para mim. Então, pô, largura sempre é bom. Inclusive eu recomendo que se você é uma pessoa que não é atleta, nunca comece por parte baixa das costas, tá? Sempre comece por parte alta. Então sempre fazer um T-bar, uma remada com o cotovelo, uma puxada alta, sempre cotovelos bem afastados dos troncos, porque você quer largura. Quando você estiver de camisa, a sua parte de baixo das costas não vai fazer tanto efeito, não vai dar tanta atenção, vamos usar esse termo. Agora, parte alta das costas vai te deixar largo, vai te deixar troncudo, vai hipertrofiar bem seu posterior de ombro, então vai te deixar meio ombrudo, aquele ombro bola, aquele arredondamento, então vai ficar bem melhor. E exercício muito bom mesmo, deve ser uma máquina pesada, que tá botando pouco peso, se botar em consideração um cara desse tamanho, e recomendo muito, tá? Se você tem na sua academia, faça um T-bar. Na minha academia antiga tinha T-bar, eu passo em vários treinos aqui que eu monto os atletas e é indispensável. A gente vai pra High Roll. É um anime? Oi? É um anime? Ou a minha pronúncia que é horrível, né? É aquela remada que tem uma direção de cima para baixo. Bom, pessoal, então, né, recapitulando, a gente fez o cluster ali na pullover machine, que tem um viés totalmente para grande dorsal. Depois a gente fez a ativação isométrica para poder performar bem nos movimentos de remada ali, que foi uma remada com o cotovelo bem aberto, e depois o Kelso Shrug, focando especificamente no trapézio, quadrado, rhomboids, que é o encaroçamento ali da upper back.
Agora, para a gente finalizar a parte de dorsal, né, e depois ir para posterior de ombro e terminar com bíceps, a gente vai fazer uma remada com um padrão de movimento um pouco diferente. A direção dela vai ser de cima para baixo, e vou pedir para o Caicão fazer a remada aproximando bastante o cotovelo do tronco dele. Então vai ter toda a participação da upper back, mas também vai ter um pico de tensão na grande dorsal, porque esse movimento aqui, ela também participa pelo fato do cotovelo estar mais perto da pelve. Então, como é um exercício novo, né, vamos fazer todo o esquema de warm-up e feeder aqui. Esse exercício aqui, ele tem todas as caras, são excelentes exercícios, tá? Uma puxada, uma remada baixa, vindo de frente aqui, pô, dá pra contrair legal. Tem toda a cara de ter um excelente exercício. Qual o problema? Eu botaria, na minha concepção, uma puxada no triângulo. Que aí, pô, basicamente faz a mesma coisa que ele tá fazendo aqui, só que com mais conforto, porque aí ele consegue, o Kaique consegue fazer a puxada com os cotovelos mais próximos ao tronco. Aqui, como o Kaique é um cara muito grande, vai ser difícil de tu ver ele com o Kaique, com o cotovelo bem próximo ao tronco mesmo. Ele vai ter que dar uma afastada, porque senão o peito dele não deixa, ele não vai conseguir fazer esse movimento assim. Se ele fizesse unilateral, até daria pra fazer. Mas aí ficaria basicamente aquela remada que já deve ter visto no cross, né? Que fica o mesmo exercício, tá? Não é uma máquina em si única. Dá pra fazer em outras máquinas. O que eu mais recomendo é a puxada no triângulo mesmo. Aquela puxada no triângulo, pra mim é um melhor exercício assim que tem pra remada, pra parte baixa das costas, é um dos melhores. Só não vou dizer que é melhor do que esse, porque eu nunca fiz esse exercício, eu nunca fiz uma máquina dessas. Mas eu acredito que seja tão boa quanto, ou até superior, porque pega um plano de movimento diferente. O Kaique praticamente não pegou o plano de movimento frontal do exercício, do treino, né? Ele pegou outros planos de movimento. Então acho que uma complementaridade de estímulo ficaria um pouco melhor. E aqui tu vê que meio que o Kaique tá um pouquinho encurtado, né? Tipo, poderia puxar um pouquinho mais, mas eu acredito que seja o braço dele, que pô, é um braço muito grande, um peito bem grande. Então ele acaba que ele encurta o movimento, porque ele não consegue chegar no final. Então por isso eu botaria essa puxada no triângulo. Tudo bem que eu entendo que, pô, um cara do tamanho do Kaique vai ser difícil ele fazer o cotovelo bem rente ao tronco, que é o melhor para o latíssimo. Tecnicamente, a estratégia correta, se pensar bem, seria fazer tudo unilateral, que ele daria uma quebradinha com o tronco para poder encurtar bem. Mas é aquela coisa, né? Teria que testar. Eu acho que foi um pouco melhor, mas não tá ruim não, tá? Tá, acho que pau a pau. E pô, é retroflex, né? Tu tem que usar uma máquina dessa, né? Pô, tu passa na retroflex, tu vê uma máquina dessa, não interessa se é boa, se é ruim, se é melhor, se é pior. Eu tenho que fazer uma máquina dessa, eu também faria. Eu não julgo não. Eu também, se eu tô na retroflex, essas máquinas tudo diferente eu vou fazer. 6. Mais uma e manter a contração. 7. Vem. Beleza. Bom, aqui foi ou 0 na reserva ou falha. Isso não faz muita diferença nesse ponto do treino, já que é o último exercício. E estamos indo para a última série para dorsal. Depois a gente termina com posterior de ombro e um de bíceps, porque o Kaique não precisa de bíceps, né? Olha o que eu falei. Se tu passa na academia, tá na retroflex, tu vê essa máquina, tu não vai fazer essa máquina. Essa máquina dá todos os indícios que ela é a mesma coisa que, tipo, sabe o que faz o voador, aquele voador inverso posterior de ombro? É a mesma coisa, tá? O movimento é igual. No máximo tu vai falar do perfil de resistência, que ele tem de ser um perfil de resistência um pouquinho melhor. Mas é aquela coisa, tipo, vai impactar muito, vai gerar outro, vai transformar esse posterior de ombro? Não. Ó, que ele parece ser um perfil de resistência meio que ascendente. Então vai pra dar uma brigadinha boa. Mas é aquela coisa. Tá na retroflex, tu faria. Eu também faria. Alinha um pouco mais aqui, assim. Estufa o peito mais. Aí. Boa. Assenta um pouco o ombro aqui, assim. Estufa o peito. Aí.
Assusta, cara. É impressionante pessoalmente, mano. Você tira a camiseta e parece ter outra pessoa aqui. Mas esse é o. Esse que é o mais legal da Classic Physique, né, cara? A estética conta muito mais. Cinturinha fina. Aham. Pique Arnold, olha isso. Aqui, pessoal, um detalhe que é muito importante na bolsa Scott que o Caicão faz, e eu acredito que esse também seja um dos grandes motivos de ele ter um bom bíceps, é não ter medo de alongar o bíceps na rosca Scott, ou em qualquer exercício de bíceps que seja. Os nossos músculos, né, hoje a gente tem evidências que estão saindo, algumas contradizem outras e etc., mas a gente tem uma parte de músculos do nosso corpo, como quadríceps, como glúteo, que se beneficia bastante da tensão e alongamento, que é justamente a tensão na parte onde o músculo está mais alongado. Muitas pessoas têm medo de lesão de bíceps e alongar no exercício de bíceps, mas daí é uma questão de você fazer a progressão correta, fazer micro progressões para chegar no peso e também às vezes você pôr a sandalinha da humildade e saber que o peso que você faz, o exercício sem descer tudo, não é o mesmo peso que você faz descendo. Você diminui o peso, melhora a qualidade de execução e a progressão vai vir naturalmente no decorrer do tempo. E é importante ter amplitude de movimento, controle de movimento, boa execução para ter uma progressão de carga sem se machucar e bom estímulo de hipertrofia. É com essa última dica que eu termino o meu vídeo. Espero que tenham gostado. Vou até, nesse aqui na rosca Scott, eu vou postar um story hoje, vou tentar postar um story de quando eu estiver fazendo, que hoje foi meu dia de upper, tá? Na gravação do vídeo ainda tá antes do dia de upper, que eu tô gravando de manhã, mas hoje é o dia de upper, aí eu vou mostrar um storyzinho lá, vou passar uma dicasinha também. Então você quer saber, corre logo lá no meu Insta, que enquanto não sumir, né? Corre lá no meu Insta que eu vou te passar uma dicasinha top pra quem quer fazer desenvolvendo Scott, que é o melhor exercício que tem para bíceps. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, ajuda muito aqui no engajamento dos vídeos. Vou botar aqui no card o vídeo do Pinduca, completamente diferente. O vídeo com o Kaique Pro que ele fez treinando com o Pinduca não tem nada a ver com o que ele fez aqui. E lá eu explico muito do que não fazer. Aqui tem muita coisa do que é de guri, coisa que, dicas excelentes. E lá naquele vídeo tem muita coisa que é não fazer. Então vai ser um vídeo bem legal, vai ser bem complementar com esse de hoje.